Neste vídeo você vem junto comigo fazer passo a passo essa vinhetinha tão famosa da Netflix, que eu acho tão estilosa. É por isso que eu vou te ensinar como é que faz passo a passo. Para fazer isso, a gente vai usar o After Effects, que é um programa maravilhoso para fazer animações. Então se você não abriu o seu After Effects ainda, este é o tempo. Abre, que a gente começa agora. Para começar, você vai clicar nesse botãozinho aqui chamado New Composition. Aqui a gente vai criar uma área de espaço para criar a nossa vinheta. Então você clica aqui em New Composition e aqui você pode colocar as opções de qual é a largura, qual a altura. Então aqui, ó, nessa largura, que é width, palavrinha difícil para dizer em inglês, width, você vai colocar 1000 e aí depois você coloca aqui a opção de height, que é a altura, em 200. Aqui embaixo em frame rate eu vou usar 24 para dar uma sensação um pouco mais tranquila de animação. Quanto mais você coloca aqui de valor, mais uma sensação mais acelerada, como se fosse uma coisa de games, né? Jogos usam 60 quadros por segundo. Uma animação você pode fazer em 24, 30. 24 eu acho que fica legal. E nessa opção chamada Duration, que é a duração máxima, a gente vai colocar 5 segundos. Ah, mas peraí, mas onde que é 5 segundos aqui? Lembrando, você tem 4 opções, tá? Então você tem a opção de horas, minutos, segundos e quadros. Então você vai colocar nesse terceiro valor aqui, ó, 5 segundos, e é só você dar um ok. To do lead, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai usar esse espaço, que é esse retangulão maravilhoso, para fazer aquele bloco vermelho, que é como se fosse o N, né? Então o N, ele faz meio que 3 barras, né? Uma sobe, uma desce e uma sobe de novo. Então é isso que a gente vai fazer exatamente aqui. Para isso, a gente vai criar o que eu chamo de sólido. O sólido é um bloco de cor, que vai ser aquela cor vermelha tão característica da Netflix. Então para isso você faz o seguinte, ó. Você vai na parte de cima e clica aqui, ó, em Layer. Em Layer você pode vir na opção de New. Em New você coloca a opção de Solid. Ou você vai notar, não, professor, eu sou um aluno avançado. Então você coloca aí, ó, Ctrl Y. Pronto, pressionou Ctrl Y. Abre essa opção, onde você vai clicar exatamente aqui, ó, Make Comp Size, para criar exatamente um bloco de cor do tamanho da nossa composição, que foi 1000 por 200. Lembra? Lembra? Então beleza. E aqui na opção de cor, eu vou colocar a mesma cor porque eu deixei salva, mas se você quiser, professor, eu quero a mesma cor que você está usando. Então você clica aqui no quadrado de cor e você pode colocar este código C1150D. É só colocar o mesmo código que está aparecendo aqui. Se você fala, não, peraí, mas essa não é a cor exata da Netflix. Então coloca a cor que você achar que é exata. Eu acho que é essa aqui. Então eu vou dar simplesmente um ok e pronto, a gente já tem um bloco de cor. Essa animação da Netflix, você vai perceber que o N ele vai meio que se construindo, como se fosse uma linha que passa e revela esse N. Para fazer isso aqui dentro do After Effects, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode selecionar essa camada, você vai lá em cima nessa opção de Effect. No Effect, você vai em Transitions, e em Transitions você coloca essa opção chamada Linear Wipe. O Linear Wipe faz o seguinte, ó. Você pode vir nessa opção chamada Transition Completion e mudar o valor. Conforme você clica e arrasta, o que ele faz? Ele vai meio que revelando ou escondendo isso aqui que a gente tem. Agora, calma! Um detalhe muito importante é o seguinte, esse tutorial aqui eu tô fazendo na versão do After Effects 2026, mas se você não sabe nada do After Effects, uma coisa que eu acho muito legal de você fazer é o seguinte, você clicar aqui no card para assistir o tutorial de como começar no After Effects em 2026, que é um tutorial assim, maravilhosinho, que eu já fiz para você, tá gravado bonitinho aqui no YouTube, então se você não sabe nada do After Effects, assiste esse outro tutorial primeiro, depois você volta para cá. Não, mas eu não quero! Então não assiste, tá? Mas não esqueça que eu não vou explicar as coisas mais básicas aqui. O outro tutorial tem as coisas mais básicas, tá bom? Tá bom, professor! Então beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma animação exatamente desse Transition Completion. Então você vai deixar a sua agulha no tempo zero, é só arrastar tudo para sua esquerda. E aí você clica neste reloginho aqui, ó, de Transition Completion. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar mais um pouquinho mais para frente. Então arrasta a sua agulha aqui, ó, um pouco mais para frente. Pode ser até o tempo 10. Se você não sabe, mas eu não sei onde tá o tempo 10. É só você olhar aqui, ó. Então enquanto você arrasta a sua agulha, olha exatamente o que aparece aqui. Quando aparecer 10 aqui nesse final, ó. Olha só, 7, 6, 7, 9, 10. Chegou no 10. Beleza, para aqui. E a gente pode criar mais um keyframe de Transition Completion. Só que acontece o seguinte, aqui, se eu clicar no reloginho, eu vou desmarcar a animação. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar a camada, pressionar a tecla U. U vai revelar os keyframes que você tem aqui, que no caso tem o primeiro que a gente fez no tempo zero, e eu vou criar mais um. Então não clica no relógio, calma. O relógio é só o primeiro keyframe. Agora você vai clicar nesse negocinho aqui, ó. Então esse aqui vai criar 2 keyframes diferentes, você vai ter um no tempo zero e você vai ter um aqui no tempo 10 frames. É isso. Só que aqui não tá acontecendo nada. Então esses keyframes, eles servem para animar. Então a diferença de valor que eu coloco entre cada keyframe faz com que eu tenha a sensação de animação. Então é para isso que servem os keyframes. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou mudar os valores para fazer o seguinte, no tempo zero
0, então arrasta a agulha, ó, exatamente até o tempo 0, muda o valor de Transition Completion, é só clicar e arrastar, ó, até ele ficar 100%. Então ele vai meio que esconder tudo. Vai no tempo do segundo keyframe, fica em cima dele e você pode deixar exatamente esse valor aqui de 0, ó. Então o primeiro vai ter o valor de 100 e o segundo vai ter o valor de 0, tá certinho, ó. Então você vai ter aqui como se fosse a construção dessa barra vindo da direita para a esquerda. Para assistir a sua animação, é só arrastar a sua agulha para o tempo 0 e pressionar espaço para reproduzir. Pressionou espaço de novo, ele vai pausar. Agora eu vou fazer o seguinte, o N da Netflix, ele meio que só não surge, né? Ele surge, depois ele some de novo. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar os dois keyframes aqui, ó. Clica numa área vazia, arrasta, pegando os dois, pressiona Ctrl C para copiar, e aí eu vou colar. Só que presta atenção, se eu colar aqui pressionando Ctrl V, eu vou colar exatamente igual. Então este keyframe aqui, ó, que é o primeiro, vai ser igual a esse. E esse outro segundo keyframe vai ser esse. Eu quero invertido. Eu quero que, na verdade, esse primeiro fique no final. E esse segundo fica aqui, certo? Então, em vez de pressionar Ctrl V, o que você vai fazer? Você vai pressionar Ctrl Shift V. Então, ele cola invertido. Olha só o que acontece. Do tempo 0 para o tempo 10, a barrinha vai da direita para a esquerda. Aí ela vai permanecer esse tempo entre o keyframe 2 e 3. E do keyframe 3 para o 4, ó, ela volta e como se ele estivesse rebobinando, como se ele estivesse voltando. Seria mais ou menos essa ideia. Só que aqui, só para a gente colar num tempo certinho, eu vou colar esses keyframes aqui no tempo 20, ó. Então, arrasta a sua agulha até chegar ao tempo 20 certinho, ó. Chegou no 20. Cheguei, professor. Então seleciona os dois últimos e arrasta para que esse terceiro keyframe fique alinhado aqui. Então eu estou fazendo meio que de 10 em 10, né? Tempo 0, tempo 10, 10 à frente que cai no tempo 20, 10 à frente vai cair no tempo 1 segundo e 6 frames, tá? Só de 10 em 10, só para você saber que eu estou tentando manter um tipo de padrão. É, mas as animações profissionais não são exatamente iguais. Eu sei, mas isso aqui não é só uma animação profissional, é um tutorial também. Então é só pra gente manter um padrão, pra ficar um pouquinho mais fácil. Só que tem um segredinho aqui que é o seguinte. Você vai pegar esta camada que a gente tem e vai duplicá-la. Então seleciona ela, você vai lá em cima na opção de Entity e clica aqui, ó, em Duplicate. Ou vai no atalho, eu sou um aluno avançado, já falei. Beleza, então seleciona a camada e pressiona Ctrl D de dado. Aí você vai duplicar. Fica no tempo aqui, ó, entre o keyframe 3 e 4, pra gente enxergar essa parte desfocada. E nesta camada de cima que a gente tem, deixa selecionada, vai lá em cima em Effect, depois você vai de novo em Transition e você coloca essa primeira opção chamada Block Dissolve. O Block Dissolve, o que ele faz? Ao aumentar esse Transition Completion, mas presta atenção, por favor, numa coisa, deixa eu só apagar uma paradinha aqui, que eu coloquei errada, agora tá certo, tá? Nessa camada de cima, você vai vir no Block Dissolve. E o Block Dissolve aqui, ele tem Transition Completion, tá vendo? Tô vendo! Muda a opção aqui, ó, para uns 50%. O que ele faz? Ele vai pegar essa camada de cima e meio que criar como se fosse um granuladinho nessa parte aqui onde você tem esse desfoque. E ele só faz isso no desfoque, porque o Block Dissolve meio que entende só essa parte específica. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou mudar um pouquinho o Block Dissolve, tá bom? Então deixa a camada de cima selecionada. No Block Dissolve eu vou mudar o Block Width, que é a largura desses blocos, para uns 200. Então o que isso aqui faz? Ele meio que vai esticar esse granulado. Por quê? Porque quando tem o Netflix na parte final, meio que o N volta, só que ele meio que volta num tipo de desfoque, só que algumas linhas, que é como se elas ficassem se mexendo de um jeito maluco, ó. Então é isso que a gente está tentando criar nesta parte aqui. Então eu mudei o Block Width para 200 e também vou mudar essa opção aqui de Block Height, ó, que seria como se fosse a distância desses carinhas aqui para um 3, eu acho. Acho que 1 tá muito pouquinho, elas estão muito fininhas. Um 3 tá legal. Então eu dou um espacinho entre essas linhas. Agora o que a gente vai fazer? Calma, agora a gente vai criar o N mesmo, então presta atenção. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vem aqui no painelzinho de Project e eu vou clicar em cima desta composição chamada Comp1 com o botão da direita e a gente pode colocar a opção chamada Rename. Eu vou dar o nome aqui de barra, porque na verdade ela é bem isso mesmo, ela é uma barra vermelha que está indo e voltando. E agora eu vou criar uma nova composição, indo lá em cima em Composition, New Compositions. Essa aqui eu vou dar o nome de Principal, porque na verdade vai ser a composição principal, que vai ter o N, vai ter animação, vai ter tudo. E aí eu vou colocar aqui o tamanho dele de um tamanho já meio que pronto para um vídeo. Se você até quiser, você pode vir na opção de Preset. No Preset você vai ter opções como HD, mantendo aquela mesma taxa de quadros que a gente colocou, lembra? 24 quadros por segundo. Não, professor, não lembro. Não acredito que você não lembra, foi no começo, a primeira composição que a gente fez. A gente colocou o tamanho de 1000 por 200 e 24 quadros por segundo. Então aqui você pode usar 1920 por 1080, 24 quadros, mas eu acho que eu vou usar um tamanhozinho um pouco menor, como esse aqui, ó, Social Media, tá vendo? Então nesse aqui, ó, você tem 1280 por 720, você pode até colocar ele. Eu acho que esse aqui não tem o valor de 24 quadros, mas não tem problema. Coloca esse aqui, ó, 1280 por 720 e aqui embaixo nesse frame rate eu vou colocar 24.
24, que é o mesmo valor que eu estou trabalhando no outro. Então você também poderia falar, não, professor, eu não achei o mesmo que você colocou aqui no preset e agora? Relaxa, você pode vir aqui manualmente, digita 1280 por 720. Aí eu coloco aqui 24 quadros por segundo, que é o frame rate, e deixo o duration de 5 segundos também. Vou dar um ok. Então essa aqui é a nossa composição que a gente vai trabalhar. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir e já jogar o N para cá. Então eu vou vir pegar essa barra que a gente tem e você pode tanto arrastar aqui quanto aqui embaixo. É a mesma coisa, só para trazer essa barra para dentro dessa composição. Aqui não aparece nada, porque eu estou no tempo 0. Então arrasta a sua agulha um pouquinho para frente, até o tempo aqui, ó, 12 frames, um pouquinho para frente, só para a gente conseguir enxergar essa barra certinho. Então olha só, essa barra está preenchendo da direita para a esquerda, certo? O N do Netflix ele vem de baixo para cima. Então eu preciso girar isso aqui para que essa parte fique para baixo. Ah, professor, como é que eu giro? Presta atenção, seleciona a camada barra, vai lá em cima com a ferramenta de rotação, que é essa aqui, clica em cima aqui da barra, ó, e gira. Só que enquanto você gira, você pode pressionar a tecla Shift, ó, porque ele trava, se eu não me engano, de 5 em 5 graus ou é de 10 em 10 graus, não tenho certeza, mas a ideia é essa, tá? Você vai girar de forma que o lado direito fique para baixo. É só você soltar o mouse agora e soltar o clique. Só que eu acho que esse N aqui tá meio grande, né? Porque ele vai ficar muito grandão, preciso que ele diminua um pouquinho. Então você pode tanto clicar aqui nos cantinhos, usando a ferramenta de seleção, e aí você diminui o tamanho dele, ó. Só que eu prefiro fazer o seguinte, entra nas opções da camada aqui, ó, nessa setinha, vai em Transform e muda o Scale. Então no Scale eu vou diminuir até ele ficar um tamanhozinho que eu acho que comparado ao tamanho dessa área preta, seria o tamanho do N do Netflix. Então acho que aqui eu poderia colocar, sei lá, tipo uns 30, ó. Nessa opção aqui de escala. Acho que está legal. Então você vai ter isso, ó. A barrinha sendo construída de baixo para cima, depois ela meio que desfoca de cima para baixo. Show! Continua nesse tempo onde você enxerga essa barra todinha. E agora eu vou vir aqui, ó, e duplicar esta camada. Presta atenção! Seleciona a camada, vai lá em cima em Composition não, desculpa, Edit. E aí você coloca essa opção chamada Duplicate, ou atalho de Ctrl D. É a mesma coisa. Então dá um Ctrl D aí, ó. Duplicate. O que você vai fazer? Você vai usar essa ferramenta aqui de seleção e movimentar aqui para a direita. Então eu tenho duas barras, só que uma está mais na esquerda e outra está mais na direita. O que eu vou fazer? Eu vou clicar e arrastar, ó, segurando o Ctrl. Então quando eu arrasto segurando o Ctrl, o que ele faz? Ele consegue identificar os cantinhos e travar as camadas. Só que para dar certo, eu tenho que ficar um pouco mais perto e clicar perto do cantinho. Não é no cantinho, é um pouquinho para dentro, certo? Só que não no cantinho. Então cliquei, seguro o Ctrl, ó. Ele vai travando, ele trava no meio da barra de trás ou ele trava na direita. Então eu estou pegando exatamente a mesma barra, dupliquei e joguei para a direita. Agora eu vou duplicar de novo. Então seleciona qualquer camada aqui da barra. Ó. Eu posso pressionar Ctrl D para duplicar e mesma coisa, só que clica agora perto da direita aqui, ó. Clicou, arrastou, segura o Ctrl, ele trava aqui. Então a gente tem as três barrinhas. Só que vamos concordar que tá um pouco difícil da gente saber qual barra dessa parada aqui, não é verdade? Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, ó, e selecionar a do meio, então vem com a ferramenta de seleção, clica nessa aqui do meio, ó, pra gente saber que é ela, e com ela selecionada, automaticamente seleciona aqui embaixo. Então eu posso clicar sobre essa, com o botão da direita, e colocar a opção aqui de Rename. Eu vou dar o nome de meio, só pra saber que essa é o meio. Vou clicar nessa aqui da esquerda também, vou mudar o nome dela aqui embaixo para esquerda, e essa aqui da direita, vou colocar direita também, só pra ficar mais bonitinho visualmente falando. Então a gente tem aqui as três camadas que a gente já tem dentro do Netflix. Só que essa camada aqui do meio, ela é um pouquinho mais clara. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um efeitinho maravilhoso aqui. Seleciona a camada meio, vai lá em cima na opção de Effect. Dentro do Effect, o que você vai fazer? Presta atenção, calma, não desiste, vai dar certo, vai dar certo. Você vai vir nessa opção aqui, ó, chamada Generate. Generate, você coloca a opção chamada Fill. O Fill serve para colocar uma cor específica nessa camada inteira. E quando você faz isso, ele já joga uma cor, que é esse tom aqui meio de vermelho, vibrante. O do Netflix, eu acho que é um tom um pouquinho praticamente esse. Então, se você quiser, você pode deixar a cor padrão que tem aqui, ou se por algum motivo não ficar essa cor, você clica na barra de cor e você coloca esse mesmo código que eu estou usando, o FF1900. Deixa eu só ver se é essa mesma cor que eu tinha feito antes. É, pode usar essa mesma cor, tá vendo? Então você vai ter isso aí. Só que acontece o seguinte, agora ela meio que não está ainda, né, distorcida. Eu preciso pegar essa barra do meio e meio que puxar assim de lado para ficar na diagonal. Então aí você vai ter a sensação daquela diagonal de N, né? Sobe aqui, desce diagonal e sobe reto, certo? Certo, professor, o que a gente faz? Que bom que você perguntou. A gente vai vir aqui embaixo, ó, seleciona a camada meio, vai lá em cima em Effect, vou em Distort, e no Distort eu vou colocar o efeito chamado Transform. O Transform, o que ele vai fazer? Vai distorcer de várias maneiras. Então eu posso vir aqui na opção de escala, ó, eu aumento na escala, eu posso usar essa opção de Skew aqui, ó, que distorce. Então o que a gente vai fazer? Eu vou usar essa opção chamada Skew, e aí no Skew, ó, você clica, arrasta e puxa para onde? Para sua esquerda. Quando você faz isso, ó, ele vai pegar e vai jogar o lado de cima e vai puxar para o cantinho da esquerda. Só que tem uma paradinha meio louca aqui que
que é o seguinte, esse N da Netflix, que é essa camada do meio, na ordem das camadas, ela não está exatamente debaixo de tudo, nós falamos errado, volta, ela não está debaixo das outras camadas, ela deveria estar acima. Então eu vou pegar essa camada meio, clicar e arrastar aqui, ó, e soltar em cima da camada que eu tenho mais acima das outras. Agora tá legal. E se você se aproximar um pouquinho mais, ó, é só você colocar um valor aqui nesse skill, clicando e arrastando até ele ficar em cima daquela parte. Se você tiver dificuldade, porque aqui realmente ele muda uns valores, ó, às vezes meio agressivos. Então, antes de clicar e arrastar, segura a tecla Ctrl e arrasta aqui para lá e para cá, ó, até você encaixar mais ou menos o cantinho da esquerda ali. Mas eu queria encaixar o direito embaixo. É a mesma coisa, ele vai acabar encaixando um lado e o outro porque eles estão exatamente na mesma distância. Então não faz diferença nenhuma. Pode se basear embaixo na direita ou na esquerda em cima. Vai dar o mesmo resultado. Agora eu vou fazer o seguinte. Esse N, ele tem uma paradinha que é o seguinte. Ele tem, na verdade, uma diferença no jeito como ele se constrói. Então olha só que bacana. Aqui eu tenho... Quando eu vou arrastando, né, da esquerda para direita, eu tenho a primeira aqui, ó, que é a camada da esquerda, tá vendo? Ela preenche de baixo para cima. O N também está se preenchendo de baixo para cima, então eu vou girar o N. Vem na camada meio, entra do ladinho aqui, ó, dentro da opção de Transform, e é só girar a rotação, ó, que tá como 90, eu vou colocar o valor negativo, menos 90. Então olha só que legal. A barra da esquerda sobe, a barra diagonal vai descer e a outra barra vai subir também. Claro que elas não estão na ordem. Eu sei que você vai dizer, professor, mas o Netflix é uma sequência, tem esse. Eu sei, a gente vai fazer a sequência logo mais, mas antes disso, ainda não tem porque eu consigo enxergar tudo, eu vou colocar o efeitinho aqui, só para dar um destaque nessa barra do meio. Então seleciona a camada do meio, vai em Effect, Perspective, cadê Perspective? Aqui ó, Perspective, e você coloca a sua opção aqui de Drop Shadow. O Drop Shadow vai criar um tipo de sombra. Só que essa sombra aqui, padrão, tá meio zoada. Então vem aqui no painelzinho de Effect Controls, que é onde você manipula os efeitos, e dentro de Drop Shadow, eu vou mudar esse Distance, ó, que é a distância da sombra para 0, e esse Softness eu vou colocar um pouquinho, acho que um Softness aqui, de uns 100, ó. Tá vendo que bacana? Então você tem uma sombra, parece que essa barra na frente tá um pouquinho mais em destaque das outras barras do fundo. Agora, com licença, só para um golinho d'água aqui. Porque se não tomar uma água, a gente não se hidrata. Agora eu vou fazer o seguinte, presta atenção, hein? Aqui eu tenho que meio que fazer as camadas ficarem que na sequência, né? Das coisas se construírem aqui. Só que o que acontece é o seguinte, você vai perceber que se eu colocar as camadas na sequência, vai dar meio que errado por quê? Porque eu tenho primeiro a barra do N, certo? Da esquerda, depois a barra do meio diagonal e depois a barra da direita, certo? Então a gente vai ter isso aqui, ó. Você vai ter aqui a barra 1, a barra 2 e a barra 3. Só que quando elas vão embora, se eu colocar na sequência, também vai ser assim. Vai ser primeiro esse canto do N, depois esse, depois esse. E tá errado. Elas têm que ser o contrário. Primeiro vai vir o N assim até o final e depois ele volta, como se ele estivesse fazendo ida e volta do que a gente está fazendo aqui. Para isso, eu vou selecionar as 3 camadas. Então clica numa área vazia aqui embaixo, ó, e arrasta pegando as 3. Clica sobre qualquer uma delas com o botão da direita e você vai nessa opção aqui chamada Time. Coloca aqui, ó, Enable Time Remapping. Isso aqui faz o seguinte, ele vai criar uma opção onde você vai ter keyframes agora para controlar o tempo das camadas. Então as camadas têm uma animação lá dentro. Lembra só a barra, né? Que vem da direita para a esquerda, exatamente. Então por esses keyframes que tem aqui e aqui no final eu controlo exatamente o tempo dessa animação. Então o que eu vou fazer agora é criar keyframes dessa mesma propriedade Time Remap nos mesmos tempos que eu tenho lá dentro dessa composição barra, que foi no tempo 0, tempo 10, tempo 20 e tempo 1 e 6, que são o tempo de cada um desses 4 keyframes. Então volta para a composição principal e eu vou lá no tempo 10, ó. No tempo 10 eu vou criar uns keyframes. Não esqueça, não clica no relógio. Você vai clicar aqui nesses negocinhos, tá bom? Aí eles criam keyframes. Agora eu vou pro tempo 20, vou criar keyframes de novo e vou pro tempo 1 e 6 para colocar também, certo? Então se você na dúvida, é só você arrastar a sua agulha aqui, ó, e você vai olhando ali até ficar nos tempos certos. Então olha só que bacana. Eu tô criando marcações nos mesmos tempos aqui dentro. Isso vai me ajudar depois para fazer algumas modificações. Então olha só o que a gente vai fazer. Eu vou colocar agora as camadas em sequência. Então, primeiro de tudo, eu tenho a camada que vai ser da esquerda. A da esquerda vai começar aqui no tempo exato, que é o tempo 0. Agora, essa camada do meio, eu vou jogar um pouquinho para frente. Então, seleciona ela, arrasta por aqui, ó. E quando você arrastar, segura Shift. O Shift vai meio que travar aqui, ó, para que ele comece exatamente no tempo 10. Na dúvida, é só você alinhar o primeiro keyframe da camada meio com o segundo da camada esquerda. E agora eu vou pegar a camada direita e vou arrastar também, ó, para que ela comece onde? Aqui, ó, neste terceiro keyframe da camada onde eu tenho esquerda, certo? Então, olha só, primeiro esquerda, depois o meio, depois direita. Olha só que bacana. Então, construiu, ó,
exatamente a sequência. Mas agora eu te falei, ela vai construir, mas o jeito que ela vai embora também não tá certo, né? Porque ela tá seguindo assim o N. Então o que a gente vai fazer? Presta atenção, hein? Clica aqui embaixo, ó, segura e arraste e pega os 2 keyframes finais da camada direita, segura o Shift, clica aqui, ó, e pega os 2 finais da camada esquerda e segura o Shift ainda, segura os 2 aqui que a gente vai ter da camada meio. Eu vou jogar um pouquinho pra frente esses caras só pra gente ter um pouquinho mais de controle deles. E eu preciso fazer que a ordem seja inversa. Então, se essa camada do Time Remap foi a última que aconteceu, eu vou pegar esses 2 keyframes que eu tenho aqui, ó, e eu vou alinhar para que eles fiquem mais ou menos aqui. Pode ser perto desse tempo 2 segundos aqui, ó. Então, você pode até deixar a sua agulha, ó, presta atenção, deixa a agulha no tempo 2 segundos, tá certinho aqui, ó, 2 segundos. Alinha esses 2 keyframes para que o primeiro fique exatamente aqui. Beleza. Agora eu vou fazer o contrário. Agora tem que ser esta outra camada, que é a camada meio, para ser na sequência. Então, pega aqui, ó, alinha a sua agulha no segundo keyframe dessa camada direita, pega os 2 keyframes da camada do meio e joga para alinhar aqui. Vai agora no tempo do último keyframe dele e joga essa camada do meio. É o mesmo desenho que a gente tem aqui, ó. Os 2 iniciais da esquerda, depois os 2 do meio, depois os 2 direita. É o contrário, só que agora começa com direita, depois a gente tem o meio, depois a gente tem esquerda. E aí você tem isso, ó. Subiu, preencheu, e depois ele volta exatamente naquela sequência. Uhul, maravilha, estamos progredindo. Acho que você entendeu que a parada tá ficando muito louca. Agora presta atenção numa coisa importantíssima. O N do Netflix, ele não é retinho. Ele tem um leve detalhezinho na parte de baixo, que é uma curvinha, bem simples, mas tem. Para fazer essa curva, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, selecionar as 3 camadas. Então clica aqui, ó, segura selecionando as 3. Clica sobre qualquer uma delas com o botão da direita e vem aqui nessa opção chamada Pre-Compose. O Pre-Compose vai criar uma composição com essas camadas todas. Então eu vou dar o nome aqui de N, certo? Só pra gente saber que agora eu tenho uma composição que vai armazenar o N inteiro pronto. É só dar um OK aqui. Feito isso, clica 2 vezes nessa composição para você acessá-la internamente. Fica em algum momento aqui que você consiga enxergar o N e você vai clicar exatamente nesse botãozinho aqui, ó. Eu sempre me confundo. Eu acho que é esse aqui mesmo, ó. Que é a opção onde você tem o quê? Uma área que você pode criar. O que você faz? Seleciona o botão, clique e arrasta assim, ó, e cria uma área aqui na tela. Pronto. O que você pode fazer? Clicar bem nos cantinhos, ó, e aproximar os cantos perto do N. Não precisa ser uma coisa colada nele, mas uma coisa meio proporcional. Não vai fazer tipo isso, assim, ó. Um lado tá perto e o outro não. Deixa mais ou menos pertinho todos os latinhos. Olha só que bonitinho. Pronto. O que você vai fazer agora? Vai lá em cima em Composition e coloca essa opção aqui, ó. Crop Compute Region of Interest. O que isso vai fazer? Vai ajustar o tamanho da minha composição, que estava 1280 por 720, no tamanho ali pertinho onde a gente criou. Agora eu posso voltar para a composição principal e com essa camada N selecionada, você vai lá em cima na opção de Effect. No Effect, ó, eu vou colocar um aqui, pode ser o Distort, e no Distort a gente coloca esse aqui chamado Warp. Esse Warp, o que ele faz? Ele vai distorcer nessa opção de Bend, ó. Então ele distorce de várias maneiras diferentes. Só que as maneiras diferentes que ele distorce, você pode controlar exatamente aqui em cima na opção de Warp Style. Muda essa opção de Arc para esse Arc Lower. E nesse Arc Lower, o que ele vai fazer? Ele vai só desnivelar embaixo, ou fazendo uma curva para cima ou uma curva para baixo, que você controla aqui no Bend, ó. E nesse Bend eu posso colocar, tipo, sei lá, uns menos 10. Olha só, então ele faz uma curvinha ali embaixo. Professor, peraí, cara, mas por que para fazer isso aqui, você criou uma pré-composição lá com N e depois você limitou o tamanho? É porque esse Warp, ele meio que identifica a área da sua composição que você está trabalhando. Então a composição que a gente tem é tudo isso aqui. Por isso que eu tive que converter a composição para ela ser uma coisinha menor, que é só essa área, e aí ele aplica o efeito certinho. Se a gente não tivesse feito isso, ele ia distorcer de um jeito estranho. Tá duvidando? Faz aí então para você ver, se não fica uma parada bem louca. Eu estava, na verdade, só controlando isso aqui para ficar um jeito mais interessante. Agora vamos lá. Eu vou animar o N, que é aquela parte onde o N vai se aproximando e fazer aquele tum-dum, aquele barulhão específico. Então aqui, ó, eu vou deixar a minha agulha. Pode ser no tempo 2 segundos, que a gente está aqui. Entra nas opções aqui do N, vai lá em Transform e cria um keyframe aqui de Scale. Tá no reloginho, mesmo esquema que a gente fez para criar outras animações. Eu vou vir aqui até o tempo. Pode ser o tempo 3 e 12 aqui, ó, que é o tempo quando ele praticamente já saiu fora, né? Meio que já recolheu a animação inteira. E no tempo 3 e 12, eu vou vir e mudar o valor da escala. Então você pode vir na escala aqui, ó, e aumentar até ele preencher boa parte da tela, ó. Tá no valor 300 e pouco, ó, até ele preencher, ó, mais ou menos aqui, tá vendo? Cheguei no valor, vou chegar no valor de uns 800 mais ou menos. Então o que a gente tem, ó, do tempo 2 segundos pro tempo 3 e pouco, ó, ele vai meio que se recolhendo e vai se aproximando. Só que aí você tem um negócio meio chato, que é o seguinte, você percebe que ele está se aproximando, mas ele não está indo em direção a essa barra, né? Porque na verdade quando tem o zoom da Netflix, ele vai em direção àquela barrinha ali certinho, certo? Certo, professor, mas por que tá errado? Porque tem isso aqui, ó. Quando você seleciona a sua camada,
você tem esse ponto âncora. O ponto âncora é o ponto central por onde algumas coisas vão se basear, como por exemplo, aumentar e diminuir um objeto. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar a camada, eu vou lá em cima nessa ferramenta aqui que se chama Pan Behind. E com o Pan Behind eu posso clicar em cima desse alvo aqui, ó, e arrastar um pouquinho para minha esquerda, mais ou menos aqui. Não joga para cima nem para baixo, você vai deixar meio que alinhado nesse outro quadradinho, tá? Do ladinho do quadradinho, só que mais ou menos aqui, ó. Ao fazer isso, olha só que legal. Agora ele anima, ó. Só que ele vai seguir exatamente aquela barra que a gente tem. Então ele se constrói, fica um tempinho, depois ele vai meio que se recolhendo e vai voltando para cá. Só que aí você tem o seguinte, não sei se você percebeu, mas a velocidade com que ele está ampliando aqui, quando ele está se aproximando, está muito rápida no começo. Eu queria deixar isso aqui um pouquinho mais atrasado. Então o que você faz? Seleciona a propriedade escala. Não clica no relógio. Você vai clicar no nome escala. E aí você vai clicar nesse carinha aqui, ó. E esse carinha te mostra o quê? O gráfico de velocidade. E aí se você está pensando, professor, o que é o gráfico de velocidade? Meu Deus! Calma, eu já fiz um tutorial exatamente explicando por que o gráfico de velocidade é tão maravilhoso, que eu até cuspi falando gráfico de velocidade. E aí o legal é você clicar no card, para você assistir e evoluir um pouco mais no gráfico de velocidade, porque lá eu explico tudo que é interessante nesse outro tutorial. Mas por enquanto, antes de você clicar no card, ou caso você já tenha clicado e você voltou para cá, tanto faz, você vai clicar nesse quadradinho aqui, ó, da esquerda, e ele vai te mostrar essa bolinha que você tem aqui do ladinho. Você pode puxar essa bolinha tudo para baixo até ela dar uma travadinha ali, ó, naquele pontilhado, e aí você puxa tudo para a sua direita. O que eu estou fazendo? Eu estou atrasando o movimento, fazendo com que aqui esteja mais devagar e aqui fique um pouco mais rápido. Se o seu gráfico não tiver igual, meu professor, o meu gráfico está diferente, clica aqui embaixo nesse botãozinho, ó, e você coloca essa opção chamada Edit Speed Graph. Não é Edit Value Graph. Value Graph fica totalmente diferente. Speed Graph, beleza? Beleza, professor. Então olha só a diferença. Agora a animação, ó. Tá vendo que ele demora um pouquinho para vir, ó? O começo vai um pouquinho devagar e ele acelera mais e preenche a tela. Pode sair do gráfico de velocidade e agora você tem essa sensação dele aumentando de tamanho cada vez mais. Só que eu acho que se você quiser ainda, ó, a gente poderia ficar nesse tempo do último keyframe. Então arrasta a sua agulha até ficar exatamente em cima. E na opção de escala eu vou colocar 1000 aqui, ó. É só digitar para ele se aproximar ainda mais, ó. Então diminuiu e foi preenchendo. Só que aí entram algumas coisinhas. Aqui a animação ela tá praticamente feita. Só que quando você olhar a animação da Netflix, você vai perceber que na verdade ele não só vai e volta, né, com essas barrinhas diferentonas. Aqui nessa parte começa a ter umas barras meio malucas, como se essa perninha do N tivesse meio que se transformado em linhas coloridas. E é o que a gente vai fazer agora. Para isso, presta atenção. Você vai lá em cima na opção de Composition, clica aqui em New Composition e no New Composition você vai vir nessa opção aqui, ó, e criar um tamanho diferente que vai ser um tamanhozinho quadrado. Você pode colocar aqui 1000 por 1000, poderia ser 500, 500, 2000, 2000, vou colocar 1000 por 1000, porque fica perto do tamanho que a gente colocou, que era 1280, tá? Então 1000 por 1000, 24 quadros por segundo e 5 quadros, 5, nossa, vou tudo errado, volta, 5 segundos de duração, então 24 quadros por segundo e 5 segundos de duração, é só você dar um ok. Aqui eu vou criar um sólido, igual a gente fez antes, tá? Então você pode ir em Layer, depois você vai em New, depois você vai em Solid, a mesma coisa que a gente fez, pode ser qualquer cor, só clica aqui em Make Comp Size, dá um ok, e eu vou colocar um efeito indo em Effect, eu tô indo mais rápido porque eu já expliquei isso aqui antes, tá? Então a gente vai em Effect, dentro de Effect você vai nessa categoria aqui que se chama Generate, e em Generate você coloca essa opção de 4-Color Gradient. Eu vou clicar aqui e mudar os valores, tá? De cores. Então clica na primeira, coloca um tomzinho meio aqui de vermelho, clica na segunda, você pode colocar um tom parecido de vermelho, nessa de baixo eu vou colocar um tom de amarelo e na última eu vou colocar um tom de azul, que são praticamente as cores que tem quando essas barras se aproximam. Ah, mas eu quero usar as mesmas cores que você, professor. Então beleza, ó, a cor vermelha você pode colocar qualquer uma. A cor amarela eu tô usando esse código aqui, ó, FF9A01 e essa outra azul eu tô colocando 010FEF. Talvez eu esteja falando os nomes, as letras erradas, né, os números. Então se eu falei, por favor, pausa o vídeo e coloca os mesmos ou coloca valores aproximados, tanto faz. Depois de fazer isso aqui, eu vou colocar mais alguns efeitos. Então seleciona essa camada, você vai lá em cima na opção de Effect. No Effect a gente vai em Simulation. Esse Simulation aqui vai simular coisas, né, como se fossem partículas e outras coisas meio loucas. Eu vou colocar esse aqui, ó, CC Starburst. O que isso aqui faz? Cria um monte de bolinhas na tela. Só que o legal é que ele está se baseando nas cores que eu coloquei antes. Então só o efeito faria isso aqui. Só que por eu ter colocado esse 4-Color Gradient, ele está se baseando naquelas mesmas cores, que são os vermelhos, amarelos e azuis. E ele já faz esse efeito normalmente de várias bolinhas que vão se aproximando na tela, como se eu estivesse voando numa galáxia assim com várias estrelas. Ai, que magnífico. Só que eu vou colocar um outro efeito agora aqui, deixando a camada selecionada ainda. Eu vou vir aqui e vou na opção de Effect. Depois eu vou em Blur and Sharpen e eu vou mudar para esse Directional Blur.
Blur. Uma vez que eu tenho 3 efeitos, presta atenção, tá? Eu tenho o efeito Color Gradient, né? For Color Gradient, eu tenho a opção de Starburst e esse nossa, que difícil dizer, Directional Blur. Aqui no Directional, eu vou mudar esse valor aqui que a gente tem de Direction para 0. Então isso aqui vai fazer com que ele fique meio que nessa vertical. E aí eu vou mudar essa opção de Blur Length, ó. Quanto mais Blur Length, mais desfoque eu tenho. Eu vou colocar 1000. Vai ficar uma coisa bem agressiva mesmo. Então a gente tem como se fosse aquelas barras, tá vendo, ó? Da Netflix, só que tá meio escuro, né? Não dá pra enxergar direito. Então seleciona a camada, vou lá em cima na opção de Effect, eu vou em Color Correction e você coloca essa opção chamada Levels. E esse Levels aqui, você pode simplesmente mudar essa opção de Channel, porque o Channel muda todas as cores, tá? Se você colocar RGB. Então eu posso... É porque assim, deixa eu explicar uma parada bem louca. Quando você vê qualquer coisa no seu monitor, televisão, celular, a gente tem na verdade uma escala de cores que é usada, que é o RGB, que é vermelho, verde e azul. E a partir dessas 3 cores, você enxerga todas as outras cores que você tem. Esse efeito de Levels, ele pode trabalhar nessas cores separadamente. Pode ser aqui o vermelho, o verde e o azul. E tem a opção de você trabalhar nos dois juntos. Só que tem a opção de Alpha. O Alpha trabalha só nessa coisa mais de transparência. Então, com o Alpha selecionado, a gente pode mudar aqui, ó. Essa opção que a gente tem aqui embaixo, tá vendo? Alpha. No Alpha, a gente pode vir no Alpha Output Black. E você pode vir, ó, e aumentar um pouco esse valor. Que é a mesma coisa que você arrastar esse slide aqui, tá vendo? Ele vai mudar também praticamente a mesma coisa. Aqui eu posso colocar um valor, só para a gente ter a mesma coisa, de 200. Então olha só, é o mesmo efeito, são as cores que a gente determinou, são aquelas bolinhas que tem a sensação que estão se aproximando, o Directional Blur que vai desfocar e deixar retinho, e também coloquei um Levels para ter essa sensação diferente. Só que aqui vai ficar uma coisa meio infinita. Eu preciso dar a impressão de que essas barras meio que estão sumindo, né? Eu estou atravessando no meio delas assim. Então para isso, a gente vai criar uma animação maravilhosa. Presta atenção, fica no tempo 0 e cria aqui na opção de Starburst, a gente vai criar uns keyframes. Aqui eu vou usar só 2 propriedades, que é essa aqui chamada Grid Spacing. Ó. Grid Spacing vai fazer isso aqui, tá vendo? Ele vai meio que espaçar essas linhas que a gente tem. Então no tempo 0, cria um keyframe de Grid Spacing do jeito que tá. E essa opção de Scatter aqui também, ó. Scatter, acho que fala, né? Scatter. Esse Scatter aqui, ó, ele vai meio que começar a tirar um pouco da quantidade dos elementos na tela. Então cria também um keyframe de Scatter. Aí a gente vai um pouquinho para frente aqui na nossa agulha. Pode ser até o tempo 2 segundos. No tempo 2 segundos é só mudar os valores. Então muda o valor aqui de Grid Spacing para o máximo que dá, que é 32. E nesse Scatter a gente vai mudar o valor dele para aqui uns 900, eu acho. Deixa eu colocar um 900 aqui para ver se dá. Olha só a diferença. Então dá a impressão que a gente está passando no meio de umas linhas. Por quê? Porque na verdade são aquelas bolinhas que a gente está controlando do Starburst, mas elas estão se dissipando mais. Esse Scatter é o espalhamento delas. Então quanto mais eu espalho, mais sensação de que eu estou passando no meio delas. Eu não tô. Você entendeu, né? Só um truquezinho que a gente está usando aqui. Outra coisa que eu posso fazer aqui também é já voltar para essa composição N e usar essa barra que a gente fez, certo? Que foi, na verdade, essas partículas, essas bolinhas que a gente acabou de fazer. Eu vou ficar num tempo aqui onde eu já consigo enxergar o N completo, vou voltar no painel de Project e eu acabei de perceber que eu não renomeei essa composição que a gente fez daquelas barrinhas, tá? Então, botando à direita, eu vou dar um rename e vou colocar partículas. Eu acho que eu escrevi certo, porque a minha câmera que eu estou usando está um pouquinho na frente do meu monitor e eu não estou enxergando direito, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar os partículas, vou jogar aqui embaixo, e aí eu só vou mudar a cor dela aqui desse quadradinho para um outro tom, tipo um yellow, só pra gente saber que essa é a camada que a gente fez. Vou ficar um pouco mais longe, e aí eu vou clicar bem nos cantos dela aqui, ó, com a ferramenta de seleção, e vou diminuir um pouquinho, só para ela ficar aqui um pouquinho menor. E a ideia é alinhar isso aqui, então eu vou clicar um pouquinho mais aqui, ó, para alinhar meio que em cima desse N que a gente tem. Você pode até diminuir um pouco a largura dela assim, ó, clicando nos cantinhos, e a altura também, se você quiser, para encaixar um pouco mais nessa parte. Então o que a gente vai ter, ó, meio que nessa parte do N vai ficar esse negócio maluco aí rolando. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que meio que controlar qual é o momento que essas barras vão começar a aparecer, que é quando o N começa a se recolher. Então no começo o N aparece, ó, preencheu. Eu vou um pouquinho mais para frente, então o N está começando a sumir aqui. Eu posso alinhar essa camada mais ou menos nesse tempo aqui, ó, que é o tempo 2 e 12. Então deixa no tempo 2 e 12, vem com a camada partículas e arrasta ela por aqui, ó, para que o começo dela, que é essa partezinha, fique exatamente no tempo 2 e 12. Olha só que maravilha. Então agora, ó, se você assistir, ó, o N vem, quando ele começa a voltar, ele, ó, começa a aparecer essa barra maluca aqui. Só que a gente tem alguns probleminhas aqui, né? Primeiro deles, essa barra maluca, ela tá meio que na frente do meio, e não tá legal. Então eu vou mudar a ordem dela do partículas, debaixo da camada meio, agora faz um pouquinho mais de sentido. E bem no começo dela aqui, ó, eu podia fazer com que ela fosse surgindo aos pouquinhos. Então fica no tempo inicial aqui, entra nas opções da camada dela de Transform e muda essa opção aqui de Opacity para 0. Então coloca 0 aqui certinho,
Depois que você coloca 0, ó, você cria um keyframe de opacity bem nesse começo dela, avança aqui pra frente um pouquinho, tipo, ó, um quadro, 2, 3, 4, 5, uns 5 quadros, e muda a opacidade para 100%. Então agora ela vai meio que surgindo aos pouquinhos, ó. Já não é uma coisa meio grosseira. E o bacana é que vai ficar meio que uma coisa de transição. Enquanto um N meio que está sumindo, desfocado, você tem essas linhas que estão aparecendo também, olha só. E aí um vai surgindo e automaticamente você vai conseguindo enxergar o outro. O bacana é que se você voltar agora para a composição principal, a gente já vai ter isso, ó. Então o N está certinho, está distorcido, a barra vai lá, ó, e preenche a tela de um jeito maravilhoso. Olha só que legal. O N vai sumindo, conforme o N vai surgindo, ó. Vai surgir. Assim, é meio maluco isso, mas uma coisa vai indo embora e outra coisa vai aparecendo. Basicamente seria essa ideia que você vai ter aqui, ó, nesse tutorial. Agora, uma última coisa que tá faltando é o seguinte: no final, quando tem essas barras aqui bem loucas, né? Elas geralmente têm um brilho. Elas não são desse jeito assim tão meio sem cor e tudo mais. Então o que você pode fazer? Você pode criar uma camada de ajuste. Para fazer isso, fica na camada aqui, ou melhor, na composição principal, vai lá em cima em Layer, New e coloca aqui, ó, Adjustment Layers. No Adjustment Layers, com ela selecionada, você vai lá em cima em Effect, coloca essa opção aqui, ó, deixa eu ver que eu nunca lembro, acho que é Generate. Não, mentira, desculpa. É a opção aqui de Stylize. No Stylize você vai vir em Glow. E o Glow é um brilho que você pode controlar aqui, ó. Glow Radius, que é a expansão desse brilho. Então, quanto mais você coloca, ó, mais brilho ele vai ter. Eu vou colocar um brilho tipo uns 20 aqui, ó. E você tem a opção de Glow Intensity, que é a intensidade desse brilho que a gente tem. Eu acho que um aqui tá até bacana, mas vou colocar um pouco menos, vai? Um 0,5. Só que agora eu só vou criar uma animação disso. Por quê? Porque se eu deixar do jeito que tá, ó, meio que o N fica uma coisa muito brilhosa. Então a gente vai fazer com que esse brilho comece a aparecer mais ou menos no tempo 2:12 aqui, ó, um pouquinho depois do keyframe de escala. Então joga um pouquinho para frente, ó, tipo mais ou menos aqui, 2:12. E aí eu vou criar, presta atenção, eu vou criar um keyframe da opção aqui de Glow Intensity. Ou se você quiser também, você pode animar a própria camada de ajuste, tá? Então, em vez de você animar o Glow Intensity, você pode vir na camada de ajuste aqui ou entrar nela dentro de Transform e criar um keyframe de opacidade com valor de 0, aqui nesse momento que a gente tá. Avança um pouquinho mais para cá na frente, ó, quando as barras começam a aparecer, e muda aqui o opacity para 100%, ó. Então o brilho vai surgindo conforme essas barras vão preenchendo a tela. Olha só que maravilha que ficou isso aqui, ó. Preencheu o Netflix, ele vai dando zoom e vai preenchendo a tela até dar a impressão de que a gente passou no meio dessas linhas. Porém, tem um negocinho aqui que eu vou até tomar um gole d'água, que é o seguinte: você vai perceber que mesmo essas barras, meio que dando a impressão que você está passando no meio delas, nunca dá a impressão que a gente passou totalmente, porque elas continuam aparecendo na tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui bem no final dessa camada aqui, ó, que é a camada N, e eu vou clicar bem aqui, ó, onde eu posso meio que puxar o finalzinho dela. E eu vou puxar para que ela cabe lá pelo tempo de, sei lá, 4 segundos mais ou menos. Ó. Agora você vai ter uma sensação no final, ó, de que a gente veio e passou. Simplesmente porque as barras pararam de aparecer, ó. Olha só que legal. Então a gente foi, atravessou no meio do N ali, ó. E olha só que legal. Show. Já combina muito mais com o que a gente quer. Tem alguns probleminhas que estão acontecendo aqui. Um deles, aqui em cima, ó, você percebe que as barras estão aparecendo um pouquinho longe do que deveria. Então você pode voltar na composição N e aí você seleciona a camada partículas, se aproxima um pouco e diminui um pouco os cantinhos dela, para que ela fique meio que dentro mesmo da área do N. Aí isso aqui vai resolver quando a gente voltar no principal, ó. Você já não tem mais essa sensação aqui de que isso está acontecendo de novo, que não faria nenhum sentido. E se quiser, você pode ficar em cima do último keyframe de escala ainda e talvez aumentar um pouquinho mais essa escala, em vez de 1200, uns 1300, 1400, ó. Então você vai ter isso aqui, ó. Então a animação vai, ó, ela começa a se recolher. E aí você tem a aproximação e parece que as barras se preencheram ainda mais. E daí a nossa animação maravilhosa dessa introdução aqui da Netflix, que eu acho tão bonitinha. Agora tem uma coisa muito importante que é, eu sei que você vai falar: não, peraí, professor, mas como é que eu transformo isso aqui num vídeo? Porque eu quero mandar lá no WhatsApp, mano, mostrar pra todo mundo que eu manjo de After Effects. Então eu vou te dizer para quê? Para clicar no card aqui em cima, para ir para o tutorial onde eu mostro como renderizar. Renderizar e exportar é meio que fazer isso, né? Você transformar o que você tem no After Effects em um vídeo que pode ser assistido. Então clica no card, assiste lá para você entender como fazer esse processo de exportação do After Effects. Mas calma, não vai embora ainda. Se você quiser dar aquela evoluída no que você sabe do After Effects, vai no primeiro link na descrição do vídeo aí embaixo, porque tem o link dos meus cursos online, onde você tem muita coisa legal do After Effects e de animações também. Então lá você aprende toda a base para você entender como é que o After Effects funciona, e além disso você vai evoluir para criar vários projetos maravilhosos com After Effects. Isso é o legal do site, onde você aprende não só desde o início, mas você evolui também dentro de vários assuntos teóricos e práticos. Eu acho que eu já falei bastante e já falei também que o link está na descrição
descrição do vídeo aí embaixo, não falei? Então eu acho que você deveria clicar nele para conhecer. E se você quiser, antes de ir embora, clica neste vídeo aqui do lado, ó, que eu mostro como fazer uma abertura Motion Graphics usando o After Effects do começo até o final, que é um tutorial muito legal de animação. Eu acho que você deveria clicar aí, porque esse vídeo aqui tá acabando e eu vou embora. Tchau!